Bem-vindos a mais um Devaneios Gastronômicos de segunda. Hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo Ted. Valeu, brother, por ter gravado aqui comigo. Volta aqui. Obrigado pelo convite. Que é isso, eu que agradeço por você se predispor a vir gravar comigo. E hoje o assunto é... Caipirinha. Caipirinha. Então, o que a gente vai falar sobre a caipirinha? Primeiro assim, as pessoas precisam entender o que é a caipirinha, de fato, né? É justamente isso que a gente vai discutir aqui para saber o que é a caipirinha. A história da caipirinha, de onde ela veio, o que é a caipirinha original, o que é a caipirinha defendida por lei, pasmem, né? Existe duas leis, inclusive, definindo o que deve ser a nossa caipirinha. Todos nós tomamos a caipirinha errada. Então, todo mundo que toma uma caipirinha hoje num restaurante, num boteco, em casa, está infringindo a lei. Mas falar o que é a caipirinha e o que essas as variações que a gente vê hoje no restaurante, né? Esse caipirinha disso, caipirinha daquilo, caipirinha do outro, se elas podem ser consideradas uma caipirinha ou se elas deveriam ter um outro nome. Tá, então, vamos lá. Você está falando pra gente que existe uma lei que define a caipirinha. Sim. Então, vamos começar por aí. O que a lei fala? Então, vamos lá. Tem duas leis. Uma lei um pouco mais antiga, que foi registrada, um decreto-lei na época do governo Fernando Henrique. Ela foi alterada um pouco no governo Lula, que hoje a legislação exige que para você chamar de caipirinha, ela tem que ter o básico, o limão, o açúcar e a cachaça, sendo que a cachaça tem que variar de 26% a 36% de álcool. Então tudo aquilo que a gente compra no mercado já não vale. Tá? Então, as cachaças mais comuns, que são 40%, já estão fora do que determina a lei. A lei fala do limão Tahiti, limão galego, limão não. Tem que ser limão. Não, ela é genérica em relação ao limão. Limão, tá. E a graduação alcoólica pode ser regulada com água. E tem que ser servida a 20 graus. Ou seja, a gente que gosta de tomar uma caipirinha com gelo, estamos infringindo a lei. A lei. Então... nós vamos deixar essa lei meio de lado e vamos vir um pouquinho, né? Eu queria discutir contigo aquilo que você vem fazendo. Por sinal, parabéns, né? Por esses papos no Devaneios, da gente discutir, né, a história da gastronomia brasileira, tentar defender um pouco e abrir esse diálogo para proteger um pouco aquilo que a gente tem de nacional, tem de melhor, né? Assim como é feito em outros países. O que eu tento defender no canal, e a galera assiste muito, é porque existem duas coisas. Existe a gastronomia e existe a cultura gastronômica. Eu acho que o brasileiro que andam de mão dada, né? Andam de mão dada, mas o brasileiro ele tá matando muito a cultura gastronômica porque ele tá esquecendo da história, ele tá esquecendo do passado, ele tá esquecendo de onde a gente veio e ele tá querendo fazer uma gastronomia muito rebuscada. Como é que eu vou te falar? Não é rebuscada. Ele tá querendo fazer uma coisa que, tipo, inventar uma coisa que não existe. Né? A gente já discutiu no canal o brigadeiro, feijoada, uma série de coisas. Me conta a história da caipirinha, já que, né, vamos começar assim, vamos deixar a lei de lado por enquanto. Isso. Então vamos começar com a história. Da onde que veio a caipirinha? Qual que é a história da caipirinha? Então vamos lá. É um pouco controverso, né, como toda a origem de uma comida ou de qualquer coisa, né, principalmente uma coisa cultural, porque elas também surgem em diferentes lugares, mais ou menos na mesma época. As duas versões mais defendidas defendem que ela foi desenvolvida, criada no interior de São Paulo, em diferentes regiões, por volta da virada do século XIX para o XX. Tá, isso faz total sentido, porque em São Paulo é um grande produtor de cana, que produzia muito açúcar e tal. Tá, beleza. E aí as duas versões divergem um pouco. Uma delas, na região de Piracicaba, que ela teria sido oferecida em coquetéis, leilões de gado, festas mais né, dos barões da cana-de-açúcar, como alternativa ao whisky e vinho. Então, o whisky e o vinho chegavam no Brasil muito caro e com difícil acesso, né? Então, eles usavam essa caipirinha, eles passaram a servir a caipirinha como alternativa a isso. A outra versão é que ela foi criada um pouco mais ao norte do estado de São Paulo e um pouco depois, cerca de 40, 50 anos depois, como desenvolvimento de um remédio caseiro. Né? Aquela história de mel, limão e um álcool, mel, limão e cachaça. E aí com alho. Com alho, exatamente. Inclusive os historiadores colocam o alho. E que aí depois isso ficou gostoso, o pessoal jogou assim, vamos tirar esse alho daqui que vai ficar mais gostoso. E aí passaram a beber socialmente essa caipirinha. E aí
por volta de 1930... Começaram a beber socialmente pela desculpa do tipo, velho, eu quero beber, tô gripado, né? Exatamente. Não, aí eles... não estou gripado, então eu não preciso do alho. Né? Não tenho acesso a mel, passaram a usar açúcar. Então é mais ou menos essa a segunda versão. Então tá, definido a história. Então a gente já tem a história da só mais claro. um porém da história que é interessante, enfim, que em meados do século XX só, que começou a sair de São Paulo. Né? Então começou aí a ser servida no Rio de Janeiro, servida em Minas principalmente, e aí ela começou a espalhar, a tomar conta do Brasil. A popularizar. Nossa, isso faz pouco tempo. Faz muito pouco tempo. Então, Nossa, se a gente pensar que a caipirinha existe há 150 anos e ela popularizou no Brasil há 80 anos, nós estamos falando que é uma comida muito nova, né? Uma comida, uma bebida, faz parte da nossa gastronomia há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo, nossa. E é uma coisa que só tem aqui, né? Você não encontra em outro lugar do mundo. Ou existe algum registro de uma bebida parecida? Isso, na verdade, isso é o que eu acho lindo dessa discussão, né? O que me empolgou de falar da caipirinha. Se a gente pensar, ela existe, né? Mas ela não existe com cachaça. Né? Existem vários países, e aí eu vou dar os exemplos, né? Se a gente pensar do mojito, da marguerita, da vodka com limão. Sim, que não tudo isso é uma versão de um destilado. Um destilado com limão. Com gelo, com limão, como um adoçante. Né? Então, cada um tem a sua receita. Agora, eu queria ver, de novo, para defender essa nossa caipirinha, da caipirinha de vodka. A caipirinha de saquê. Isso é caipirinha? Não. Eu vejo que não. Que seria o que o pessoal tá chamando de caipivódka. As caipirosca, caipisaquê. Caipiríssima, caipirinha de maracujá, caipirinha de sei lá o quê. Eu queria ver alguém chegar no México e falar, por favor, eu queria uma marguerita de vodka. Vai ser a tapa do restaurante. Para o pessoal entender, essa é a ideia do canal. É a gente botar isso. Então vocês têm que entender assim. Então a nossa caipirinha que a gente tem que defender, ela tem que ser feita com cachaça. Exclusivamente com cachaça. Inclusive protegido por lei. Por lei. Isso não é minha opinião, né? É a lei. Inclusive protegido por lei. É a lei. E, cara, a gente não pode chamar de caipivódka. Não existe essa bebida. Existe uma bebida que é uma vodka feita com limão e açúcar. Uma batida. Eu lembro tem que ser outro nome. Alguns anos atrás, quando eu era pequeno, a gente ia pra praia e não existia caipirinha de maracujá. Era uma batida de maracujá. Era uma batida de vodka, batida de limão com vodka. E isso está se perdendo ao longo dos últimos 30 anos, eu vou dizer, né? Eu acho que até menos. Eu acho que aí vem daquilo que eu venho falando no canal, a gourmetização das coisas. O negócio para vender, cara. Eu acho que a gente perde a cultura porque o empresário quer vender. Então eu acho que chamar de caipivódka é mais atrativo para quem quer comprar do que de fato culturalmente falando. Eu acho que quem está assistindo o canal, quando vê lá caipivódka, tem que chamar o dono ou chamar a pessoa e falar, velho, isso aqui tá errado. Você não pode dar esse nome, porque a caipirinha é um produto nosso, gastronômico, é muito nosso. Inclusive, entendeu? Se você for tão chato quanto eu, você pode pegar lá o número da lei e chegar no restaurante e falar, olha, você está infringindo a lei ao colocar isso aqui, caipirinha de vodka, não pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a lei aqui embaixo. Eu vou botar a lei aqui embaixo, qual que é o número da lei, o ano da lei, quem assinou tudo, tá aqui embaixo, então você acessa depois o link lá e você vai ler a lei. A lei de fato existe. Eu acho que ela foi feita para proteger a nossa cultura. Eu acho que a gente tem que começar a criar muito mais. Já fico feliz que existem, ou pelo menos eu fiquei sabendo já de 3 pratos nossos. O Virada Paulista, a feijoada e a linguiça de Bragança já virou lei, ou seja, é patrimônio histórico nosso. Agora a caipirinha, então é o 4º produto que eu fiquei muito feliz de saber. Eu acho que a gente tem que defender, sim, a nossa gastronomia. Então vamos lá, a definição da caipirinha então seria cachaça, limão e açúcar. Servida a 20 graus. Na lei, servida a 20 graus. A 20 graus. E como é que faria para diluir? Tipo, a gente pega uma cachaça hoje no mercado, ela tem 40%, 47% de álcool. Será que tem alguma coisa que a gente poderia diluir? O cara pode fazer alguma diluição? A legislação cita que a gente pode diluir com água, a temperatura ambiente. Mas não gelo, mas é evidente. Né? Quem escreveu a lei gostava só de cachaça quente.
provavelmente, né? Enfim, você não vai, eu não vou, né? Quem gosta de caipirinha não vai, não vou pôr gelo. Não, a gente vai continuar colocando gelo na nossa caipirinha porque a gente gosta dela assim. Até porque, né, quem vai tomar a caipirinha no Nordeste, velho, nós estamos falando de 40 graus no lombo tomar ela. Quando eu for te ver em Curitiba, quando eu for te visitar em Curitiba, toma a temperatura ambiente. Isso, aí eu tomo lá 20 graus. Ela 20 graus. Lá fora, no frio. Então, perfeito, gente, é isso. Hoje a gente falou sobre a caipirinha, mais uma vez. A gente está aqui querendo trazer para vocês mais cultura sobre a nossa cultura gastronômica, então vamos defender. Então, se você vai num boteco, se você vai num bar, se você vai em algum lugar que tem lá caipivótica, caipsaquê, caipinegócio, tá errado. Vamos defender o que é nosso. Acho que a caipirinha é uma coisa muito brasileira. Os estrangeiros, eu viajo muito pra fora. A gente caipirinha, carnaval, mulata. Caipirinha, é o primeiro que eles falam, antes da mulata e antes do carnaval. Antes mesmo do futebol. Futebol é... Lógico. Não, antes mesmo de falar Ronaldinho, Neymar, Pelé, whatever, quem quiser que caipirinha seja. Muito... Eles falam da caipirinha. Eu acabei de voltar da Argentina e a gente presenteou a galera lá com várias e várias cachaças e a primeira coisa que eles falaram foi, faz uma caipirinha. Sim. Né? Óbvio. Então eu acho que é muito cultural nosso e a gente tem que mostrar isso pro mundo. Inclusive, essa história de levar a caipirinha, a cachaça para fazer fora, quando vocês estiverem fora ou presentearem alguém fora do país, procurem açúcar de cana, tá? Porque não é, a gente vai falar açúcar, lógico que é de cana, mas na Europa quase toda e uma boa parte dos Estados Unidos o açúcar não é de cana, ele é de uma espécie de beterraba, não é exatamente uma beterraba, mas é da família e é um gosto bastante diferente e vocês, se forem como eu, não vão gostar da caipirinha com açúcar diferente do açúcar de cana. Bom, você me deu outra coisa legal pra gente tentar discutir. Na lei fala alguma coisa do açúcar, se é açúcar de cana ou é só um adoçante? Não, mas açúcar. Açúcar. Ele é genérico em relação ao limão, genérico em relação a cachaça. A cachaça ele só fala graduação alcoólica. Isso, a graduação alcoólica. E ao açúcar. Então não tem nenhum tipo de açúcar específico pela legislação, não tem nenhum tipo de limão pela legislação, mas todo mundo tem a sua preferência, o limão galego, o limão Tahiti. E o açúcar, alguns usam o cristal, alguns defendem o refinado. Aí eu acho que fica o bom senso. Fica ao gosto de cada um. Quem quiser fazer. Ao gosto de cada um. Velho, obrigado. Eu te agradeço. Valeu. Foi um prazer. Quinta-feira ele vai fazer o vídeo do hambúrguer, então não percam. Quinta-feira a gente tem hambúrguer. Ele vai ensinar a fazer um hambúrguer top pra caralho. O cara manda nos hambúrgueres. Então a gente se vê na quinta-feira ou na segunda com mais um Devaneios Gastronômico. Valeu, irmãozinho. Obrigado pelo convite. Até quinta.